Bem-vindos ao Arcos Pode Mais. Prazer, eu sou Sabrina Silva, sou jornalista e a partir de hoje nós vamos falar os principais assuntos de Arcos com especialistas em cada área, como saúde, educação, esporte, lazer, entre outros. O meu amigo e convidado especial, Otávio Miranda, que é ex-secretário de Governo e de Integração Social de Arcos, vai estar aqui sempre sendo nosso apoio para que o nosso programa seja um planejamento futuro para um projeto muito bacana da cidade de Arcos. Vem com a gente. Isso aí, pessoal. Para mim é um motivo de muita honra e orgulho estar debatendo com pessoas capacitadas e qualificadas o futuro de Arcos, né? Porque nós acreditamos que realmente Arcos pode mais. É uma cidade brilhante, incrível, cheia de pessoas acolhedoras, onde eu me senti acolhido e hoje quero aqui poder participar desse podcast, onde nós vamos com certeza ter um planejamento para a nossa cidade ao longo dos anos. E com os projetos certos, né, Arcos pode mais e com certeza vai se desenvolver com as ideias, né, dos nossos convidados, de pessoas que são daqui de Arcos, que conhecem muito bem a cidade e sabem as suas necessidades. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu vou ter que ler o currículo dela porque é muito extenso. Irene Rosa é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Unifenas. Atua na área de projetos para construção civil na cidade de Arcos e região há 30 anos, tendo sido a primeira profissional de arquitetura e urbanismo formada na cidade. Atuou como responsável técnico na FABS, né? FAMBS. Construtora por 5 anos, executando obras de grande porte de interesse social, como conjuntos habitacionais e escolas. Logo abriu seu escritório de arquitetura, hoje chamado Ateliê de Arquitetura Irene Rosa. Lecionou no IMPA, nos cursos técnicos de edificações e transações imobiliárias. Foi presidente do CEA Clube de Engenharia de Arcos, Associação de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Inspetoria do CREA Arcos. Na sua gestão, publicou o livro do primeiro catálogo profissional da área. Já produziu mais de milhares de metros em projetos residenciais, comerciais, corporativos e institucionais em Arcos e região. Bem-vinda, Irene. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela consideração, né? E me sinto muito lisonjeada, né, de estar aqui e poder partilhar um pouco das ideias e conversar informalmente com vocês aí. Muito obrigada pelo convite. Irene, e vamos direto ao ponto. Arquitetura, urbanismo, Arcos, né? Uma cidade que precisa se projetar para o futuro. Como que você vê esse futuro? O que você acredita que precisa de atenção para que Arcos, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, seja uma cidade que resolva os seus problemas urbanos? Em primeiro lugar, planejamento, né? Hoje em dia não se faz nada sem um planejamento, um debate com pessoas, com profissionais da área para planejar o futuro. Por exemplo, um plano diretor, quando ele vai ser elaborado, se faz uma mesa com profissionais de todas as áreas. Não se pode fazer nada hoje em dia sem um planejamento, né? Porque é ele que vai te dar as diretrizes do futuro. No urbanismo, por exemplo, com um planejamento bem feito, ele te dá a direção para onde a cidade está crescendo, o que ela precisa, o que precisa ser feito para daqui a 20 anos. Eu, por exemplo, tenho projeto que foi feito em 94, que ainda não está defasado, porque não foi feito nenhuma ação em cima daquele planejamento que foi feito na época. Otávio, comente pra gente sobre a palavra planejamento, né? A Irene falou muito bem que é uma necessidade. Como que você vê, né, hoje, uma administração, qualquer que seja ela, né, municipal ou de uma empresa, o que é esse planejamento? Qual que é a importância desse planejamento para isso? Para que os projetos aconteçam?
Sabrina, eu destaco, né, duas falas importantes, né, no comentário da Irene. Eu acho que qualquer gestão pública, ela primeiro precisa ser planejada, né, pensar o futuro e com pessoas qualificadas em cada área, né? Imagina eu escolher um secretário de obras que não entenda nada de um projeto, né? Não pode nem se pensar em planejar nada, né? Então, acho que é muito importante que nós possamos reunir pessoas qualificadas para debater o futuro da nossa cidade, para planejar, para se pensar ao longo dos anos o que você deseja e aonde você quer que a sua cidade, no caso Arcos, esteja, em que patamar. Eu vejo que Arcos realmente pode mais e com esse pontapé inicial que nós estamos dando aqui desse podcast, iniciando com a Irene, que é encantadora, é uma arquiteta brilhante, né, que já muito contribuiu com a cidade, nós vamos conseguir, ao final desse período, ter com certeza um planejamento a longo prazo, a curto prazo e a médio prazo para aquilo que nós queremos para a nossa cidade. E exatamente, né? Esse é o objetivo do podcast, é realmente reunir essas ideias, pessoas que gostam da cidade, que conhecem a realidade de Arcos e que têm, né, essa experiência, que tem toda essa especialização em cada área. Então, isso é muito, muito importante. Irene, mais cedo a gente estava conversando sobre a questão habitação. Como que você vê essa questão da habitação em Arcos, né? É uma cidade pequena, né, mas que se desenvolve, né? Claro, como as demais cidades, mas tem uma questão habitacional bem peculiar. Como que você vê essa questão hoje? Você disse bem, Arcos é uma cidade bem peculiar, diferente das cidades que nós temos aí no entorno, né? Em todos os aspectos. E as pessoas dizem muito, eu ouço muito, Arcos é uma cidade rica, Arcos é uma cidade rica. Sim, Arcos é uma cidade que tem uma arrecadação alta, altíssima, comparando com as cidades aí da circunscrição, do entorno, perfeito. Mas as pessoas são trabalhadoras, a maioria operárias, né? Então, ainda há um déficit habitacional grande. Mas Arcos tem muitos lotes, tem muitos loteamentos. Sim, ótimo, tem mesmo. Quanto mais, melhor, porque isso ajuda a não inflacionar tanto, que as pessoas podem, quanto mais a oferta, né, mais o preço, né, fica acessível, mais o preço cai. Mas existe um déficit habitacional altíssimo. Eu vou dar um exemplo que talvez as pessoas não percebam tanto, que a gente que está na área percebe mais, porque a gente olha com outros olhos. Eu falo que eu vou colocar aqui o chapéu da cidadã, da sociedade civil e não da arquiteta. Eu passo muito pela BR-354, até porque nós temos um negócio ali, então eu fico observando, né? Eu fico observando como pessoa comum. Às vezes eu atravesso a pé, às vezes eu atravesso de carro e fico observando, porque já é da personalidade do arquiteto urbanista observar demais. E a gente vê as dificuldades, né? E aquela ocupação voluntária ali às margens da RFSA é grave, já está sendo muito discutido, todo mundo fala sobre isso, mas parece que tem uma população um pouco invisível ali, que são aquelas que se apropriaram das margens e fizeram suas casas ali, né? E são casas que eu tive a oportunidade de entrar de uma a uma no passado, há um tempo atrás, para desenvolver um trabalho social. Então, eu vi que tem casas que não tem banheiro, que tem muitas trincas. Já foi, ao longo das gestões públicas, já foram feitas algumas ações, mas nada muito conciso ainda, assim, muito eficaz, porque o certo seria não arrancar as pessoas de lá, de forma alguma, de jeito nenhum.
mas um projeto, um planejamento urbano muito bem feito para que reestruturasse toda aquela área, que é o cartão de visita da cidade, né? Tem 2 entradas ali, do lado da Copasa e a outra lá embaixo no Pulo do Gato. Então, eu fiz um trabalho que eu levantei 7 pontos críticos durante todo aquele percurso. Então, levei no passado, em outras gestões, o pessoal ficou bem encantado com o projeto, ainda não foi executado. Né? Até então não tivemos essa oportunidade ainda, até porque tem o plano diretor, tem que seguir algumas regras, teria que refazê-lo, teria que sentar né, e discuti-lo. Mas, bom, eu acho que ainda tem um déficit habitacional aí alto e vejo também que poderia ser feito um plano de ocupação vertical, sabe? Que ajudaria muito, resolveria muito o problema da habitação popular. Certo. Otávio, como buscar isso? Como resolver isso? Porque a gente está falando aqui, né? Me pergunta como de que maneira, quais recursos precisam, onde buscar, né? A gente visitou a linha, né, do trem e viu a situação também dos moradores, que é outra questão assim que os deixam, né, preocupados sempre, porque eles não sabem qual vai ser o dia de amanhã, mas também não chamam para discutir, né? Quer dizer, as autoridades querem resolver o problema sem chamar essa população para discutir, né, a sua própria questão, ou seja, né, eu sou morador dali, mas eu não sou chamado para dar a minha opinião. E a questão dos recursos. Como é que se acha recurso para fazer isso? Como que a gente vai, como que essa nossa ideia aqui vai transformar em realidade? Aí eu volto, Sabrina, Irene, no que nós começamos aqui o nosso podcast. Planejamento. A gente não pode falar em captação de recursos se você não tem um projeto detalhado, um planejamento anterior, né? Se você não sentou com essa comunidade, porque o mais importante são as pessoas, né? Nós estivemos visitando ali as famílias, visitando as casas, conversando com os moradores, né? Tocando aí no entorno, né, da rede ferroviária, e nós vimos, né, pessoalmente ali a aflição daquelas pessoas, né, o quanto elas sofrem de não saber o amanhã, além de conviver com o barulho estressante, além de conviver com as trincas, rachaduras, com casas que talvez não dão aquela dignidade que elas merecem. Agora ainda tem o problema de processos de desapropriação que querem arrancá-las dali. Eu acho que o mais importante de qualquer gestão é planejar e dialogar. É ter um diálogo franco e aberto com essas pessoas, onde elas vão poder ser parte integrante deste projeto habitacional. Porque se estamos pensando em resolver um problema do cidadão, o mais interessado, que são eles, tem que ser ouvidos. E falando em recursos, Sabrina, nós tivemos ali, fizemos um vídeo, né, às margens da linha férrea, aonde teve um projeto, né, do governo federal, aonde foram destinados, me parece que 14 bilhões para o Brasil, né, e 5 bilhões, graças ao empenho da bancada mineira, foram destinados para Minas Gerais. Né, e esses recursos são para atender as mais de 150 cidades que são cortadas pela linha férrea. Nós tivemos ali já tem mais de 4 meses e não ouvimos nenhuma manifestação por parte do Poder Executivo Municipal, não ouvimos nenhum representante público tocar no assunto sequer. São 5 bilhões. Mas 5 bilhões para 170, 180 municípios é pouco dinheiro. Sim, mas se Arcos ficar omissa, ficar inerte, se o gestor público não correr atrás desses recursos, com certeza nenhum real virá para Arcos. Bastava a apresentação de um projeto junto à Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais para pleitear parte desses recursos para Arcos. Foi feito? Não sabemos, porque o Poder Público Municipal não manifestou, não deu nenhuma satisfação à nossa população. E aí eu volto a falar, o recurso ele está liberado
na conta do governo do estado, já está nas contas do governo do estado, especificamente para diminuir os impactos que a linha férrea tem, Irene, sobre as cidades, né, onde ela passa. E aí esse seu projeto de 1996, talvez com algumas adequações, poderia ter sido aproveitado, né? Eu não sei, Irene, se algum governante, alguém te procurou por esse período. Seria até bom você falar para nós. Você disse que apresentou já para alguns outros prefeitos. No passado, né? Sim, no passado. E aí o prefeito não foi reeleito e então ele ficou parado, né? Um tempo aí. Sim, mas nesse momento agora, dessa notícia que nós demos ali, falando que 5 bilhões estavam destinados para Minas Gerais, nesse mandato você não foi procurada? Não. E nem eu procurei, né, também para apresentar o projeto, e até porque demanda uma série de coisas, e a gente sempre espera também que o poder público nos procure, né? Porque a gente está de portas abertas aí para contribuir com o que for necessário, né? Então, na época da elaboração do plano diretor, eu participei enquanto sociedade civil, enquanto arquiteto, dei algumas opiniões, disponibilizei, né, o meu trabalho, mas não, nesse sentido, não conversamos. O importante é que realmente a gente possa ouvir essa população que está no entorno. E aí não vamos falar só, Sabrina, da questão habitacional dessas pessoas que estão ali no entorno da linha férrea, mas em toda a cidade de Arcos. Nós vemos uma reclamação muito grande. Eu fui secretário de Integração Social e eu me recordo que eu tive ali no Nova Morada, no bairro Hilda Borges, conversando com a população ali, e a gente vê muitas casas, Irene, abandonadas. Pessoas que foram contempladas, né, por um programa habitacional e deixaram aquelas casas, né? Talvez faltou um critério, né? Faltou uma fiscalização por parte do poder público, porque eu me recordo que fomos em Belo Horizonte, né, na Coab, e esse governo agora ele encerrou, né, a participação da Coab em habitação popular. A Coab hoje não mais dará continuidade a esses projetos, e nós levamos essa pauta que pelo menos essas casas que já estão prontas, que estão talvez alugadas, tem muitas casas alugadas, muitas casas que foram vendidas e muita demanda de habitação popular em Arcos. São inúmeras as pessoas que nos procuraram à época e que nos procuram até hoje, né, desejando ter o sonho realmente de ter a sua casa própria. E em Arcos é tão complicado que até aluguel é complicado, né? Eu moro hoje aqui de aluguel e a gente fica procurando, nem aluguel encontra, né? E quando encontra é uma dificuldade muito grande. Então, assim, existe realmente esse déficit habitacional, assim, muito grande, né? Existe. Otávio, essa questão, voltando só um pouco nessa questão ali da linha férrea, a gente estava discutindo aqui, né, com a Irene também, a possibilidade de fazer verticalmente, né, um conjunto habitacional vertical. Vamos ser mais popular aqui, sim, prédios, né? Ou seja, porque isso demanda menos dinheiro e, né, os lotes ali mais próximos ali, de repente poderiam realmente conseguir colocar todo mundo num lugar próximo. Você acha que isso é possível? Como que você vê essa questão? Eu acredito que é totalmente possível. Arcos é uma cidade que não tem muito costume de prédios, né? A gente pode andar pela cidade, as pessoas, pela segurança pública, elas se sentem mais à vontade nas suas casas. Mas a gente também tem que entender que toda demanda, ela carece de recursos. E se o recurso talvez seja pouco, o ideal é que seja construído realmente prédios. Inclusive, quando fui secretário de Integração Social, pelo período de 1 ano e meio, nós conseguimos aprovar um projeto junto à Caixa Econômica Federal e só dependia realmente de se dar sequência, né? Porque no período nosso nós enfrentamos a pandemia, enfrentamos diversos fatores e o trâmite mesmo burocrático
da Caixa Econômica e depois mudava-se a legislação federal, faixa 1,5, faixa 1, faixa 2, que é a renda per capita da população, e nós conseguimos aprovar no faixa 1,5, que é a renda familiar de um salário mínimo e meio, né, e ficou esse projeto parado. Nós não entendemos, não sabemos o porquê, por qual motivo, e eles seriam prédios dentro já da estrutura, em bairros já consolidados no município. Tem-se um preconceito muito grande, né, da população que já é moradora desses bairros. Vai trazer uma favela para o meu bairro. Não é bem assim, né? São pessoas como a gente, são às vezes familiares nossos que vão escolher morar naquele bairro onde está disponível uma unidade, né, habitacional. Então eu acho, volto a falar, que todas essas ações do município, principalmente ações de grande porte, que vão impactar a cidade, vão impactar um bairro, elas têm que ter tido uma conversa prévia, né? Um chamamento público para ouvir a população, ouvir a comunidade, ouvir aquelas pessoas que são interessadas e também as que serão impactadas. Vai se construir um prédio, vão chamar a população, vai ser no centro, vai ser no bairro Buritis, vai ser no bairro Jardim Canadá. Vamos conversar com aquela população, explicar, mostrar o que é, mostrar a viabilidade técnica, né? E as pessoas que realmente precisam. Então eu acredito sim que Arcos tem condições de se investir em habitação popular, né? Nós vemos há muitos anos que Arcos não tem nenhum programa de habitação popular. Sabemos que muitas das vezes dependem de recursos federais, né? E há muitos anos também que foi paralisado, né, o programa Minha Casa Minha Vida. Agora ele voltou, né? Ele está ativo nesse novo governo federal. Esse programa retornou, é um programa que estava paralisado e agora volta, e os gestores públicos têm que planejar, identificar as demandas e correr atrás do recurso. Eu costumo dizer que eu fui assessor parlamentar em Belo Horizonte e nem o estado de Minas e muito menos Brasília, eles resistem a um bom projeto. O recurso tem, demanda que o gestor público elabore projetos qualificados, com pessoas competentes, e leve a Brasília, leve a Belo Horizonte, que os recursos estão lá disponíveis e eles vão vir com certeza para o município para gerar benefícios para a população que mais precisa. Dentro disso, peço licença, que o Otávio falou, eu achei muito importante essa fala dele, porque ele se preocupa com as pessoas. E nós, a nossa formação de arquitetos e urbanistas, nós nos preocupamos, em primeiro lugar, com as pessoas. A nossa arquitetura, nós somos preparados para isso, né? Projetos a nível particular ou a nível de cidade, que é o projeto urbano, a pessoa tem que vir em primeiro lugar, né? Então, assim, o conjunto habitacional vertical, que são os prédios, não significa que a gente vai construir arranha-céus, não. Até porque acima de 4 pavimentos é exigido elevador e não é esse o objetivo. Mas são blocos. Eu tive a oportunidade desculpa, eu tive a oportunidade de participar da execução de um projeto de interesse social na cidade de Oliveira, que foram 107 apartamentos, né? Então foram blocos de até 4 pavimentos, alguns com 2, com 3 e com 4 pavimentos, cada um dos prédios com uma planta diferente, 4 apartamentos por andar, né? E embaixo uma área bacana para as crianças, um playground bacana, e um apartamento, cada modelo tinha uma área quadrada de apartamento com 2 quartos, com 3 quartos, com 1 quarto, 2 e 3 quartos, né? A empresa que realizou a execução foi a Fambis, que eu trabalhei por 5 anos, né? E outras pessoas também participaram, trabalharam comigo na mesma empresa na época, o nosso querido ex-prefeito de Arcos, Lécio Rodrigues, né? O Márcio da MJ Ribeiro também trabalhou conosco nessa empresa e tiveram também a oportunidade de acompanhar a execução, e funciona. Várias cidades estão adotando esse modelo. Por quê? Porque eles são implantados em bairros que já têm uma estrutura física consolidada. Num bairro que tem farmácia, que tem supermercado, que tem açougue, que tem padaria, que tem tudo.
Então, é muito menos dispendioso para o poder público levar um conjunto para um bairro consolidado do que para uma área afastada. Até porque tem o problema da mobilidade urbana também, né? Porque você afastar fazer um conjunto habitacional afastado, além dessa segregação, que você está isolando essas pessoas dos recursos do dia a dia, você ainda cria outro problema, que é o problema da mobilidade. A pessoa tem que ficar ir e vindo o tempo inteiro, porque o sistema viário nosso, a nossa cidade funciona no centro, com exceção dos bairros que já estão consolidados. Os outros ainda requerem uma infraestrutura e vai demorar até chegar no ponto de ter um comércio local funcionando. Então, a nossa mobilidade urbana também precisa ser pensada, mas o nosso foco agora é falar da implantação do projeto de interesse social. Então, ele, na minha opinião, é bem mais interessante ser consolidado num residencial já estruturado, com a infraestrutura pronta. Mas essa era a minha próxima pergunta. Mobilidade urbana, né? Qualquer cidade, que seja pequena ou grande, né? Com esse, digamos assim, boom de tecnologia, principalmente, né? De carros, né? Desse acesso, né? A carro, a moto, que a gente vê crescendo anos, né? Anos após anos. E aqui em Arcos não é diferente. Então, a gente tem esse grande problema, que é a mobilidade urbana, pensando no trânsito, mas também pensando nas pessoas que se locomovem, né, ali de a pé mesmo, né, como a gente fala. E causa um grande problema porque não se pensou, não se planejou isso anos atrás, quando tinha poucos carros, né? As pessoas tinham pouco acesso a carros. E hoje, então, vira um grande problema, né? De trânsito e de mobilidade. Como resolver isso? Bom, a nossa própria topografia, que eu digo, a topografia da cidade já não favorece muito, porque o nosso centro está no topo, né? Então, nós temos ali as ruas adjacentes que levam às avenidas, né? Então, que circundam ali praticamente o centro da cidade. Então, não se tem realmente um estacionamento hoje em vista para que se possa fazer um grande estacionamento ou um projeto caro, fazer um estacionamento no centro, até porque teria que ter um jeito de as pessoas estacionarem lá embaixo e chegarem até o centro da cidade. Deveria haver um projeto arrojado onde ele privilegiasse o pedestre. A cidade é para as pessoas, na minha opinião, e na opinião de grandes autores e urbanistas renomados aí mundo afora. Inclusive, posso citar aqui Jean Gehl, que escreveu um livro que A Cidade é para Todos, né? Então, a cidade tem que ser pensada para as pessoas, né? As calçadas de Arcos são calçadas ciladas, não são calçadas. São calçadas que, de repente, você está distraído, você tropeça e cai, você bate numa árvore, num poste, num passeio degradado, né? Estreitas, né? Estreito. Bom, mas voltando a essa questão da mobilidade, então, eu acho que tem algumas ferramentas, né, que poderiam ser implantadas num projeto mais arrojado, que seria, por exemplo, um rotativo, né? Alguns lotes vazios ou com casas já a ponto de serem demolidas, fazerem um rotativo, ou seja, algumas ações para melhorar o dia a dia das pessoas. E pensar na cidade, pegando esse gancho que eu disse, pensar na cidade para as pessoas, pensar na cidade para os idosos, pensar na cidade no planejamento urbano
Para as crianças, por que não? Para os cachorros, por que não? Então, a cidade tem que ser pensada assim, dessa forma. E dessa forma, pontuando ali, a gente chega a resolver muitas questões importantes, né? Pensando nas pessoas. Eu vejo também, assim, que o planejamento, gente, eu não sou especialista, né, mas da gente olhar, da gente conviver, é que há um grande equívoco, né, de sinalização, principalmente ali, de paradas, né, há muito lugar para moto, e aí nem tem tanta moto assim, e aí tem lugares ali de carga e descarga, mas, né, aí logo após tem um outro carga e descarga, quer dizer, parece que é um pouco confuso esse planejamento aqui dentro do município, então fica muitas, por exemplo, aqui você não consegue nunca estacionar porque sempre tem algum problema, né? Sempre tem alguma placa assim que vai ter uma sinalização e que tá vazia, que não vai ser usado naquela hora, né? Não tem um planejamento, inclusive, de horários, né, para isso. Otávio, como que você vê essa questão da mobilidade? Voltamos no que a gente está aqui desde o início, é pensar nas pessoas. Se a gente não planejar uma cidade, não planejar a mobilidade urbana, pensando no cidadão, com certeza nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E eu acho muito importante, Irene, porque o trânsito de Arcos ele já foi dado a sequência. Hoje nós temos aí o Departamento de Trânsito, né? Municipalizou-se o trânsito já com o planejamento de se implantar o rotativo. E aí as pessoas podem falar, rotativo, vai cobrar, e tudo na hora que você fala em cobrança, traz aquele sentimento ruim dentro do cidadão. Mas é um rotativo que ele não vai só pensar em cobrar. Ele pode fazer um rotativo de você permitir que os primeiros 40 minutos sejam gratuitos. Se você vai a uma casa lotérica, se você vai a uma loja, 40 minutos é um tempo que dá para você ir tranquilamente, desenvolver o que você veio fazer no centro e sair. Mas você não vai ocupar uma vaga o dia inteiro. E o que nós vemos aqui é que às vezes, na maioria das vezes, os próprios funcionários dos comércios, os próprios proprietários dos comércios é que deixam o carro o dia inteiro ali no centro, impedindo que talvez um cliente venha gastar. Às vezes a gente passa para ir almoçar num restaurante. Você roda, não encontra uma vaga. Não, eu vou para outro lugar. Então eles não têm a ideia do prejuízo financeiro que talvez eu mesmo estou dando para a minha empresa ao parar o meu carro na porta do meu comércio. Então a gente tem que pensar, né? Sim, eu acho que pela topografia nós não conseguimos que as pessoas parem os seus veículos lá na Avenida Sanitária e venham caminhando até o centro, porque é um morro, né? Então nós temos que pensar no idoso, como ele viria, ele não vai dar conta. Então o estacionamento rotativo com certeza é uma iniciativa que, felizmente ou infelizmente, ela vai ter que ser implantada a qualquer momento em Arcos. Talvez os políticos ficam com medo, né, entendendo que isso vai trazer uma perda de popularidade, mas o bom gestor ele tem que pensar em solucionar os problemas independente da popularidade. Né? Às vezes vai ser encarado como num primeiro momento como algo negativo, mas ao longo do tempo as pessoas vão identificar que aquela ação era necessária. A Irene citou muito bem a questão dos lotes vagos. Nós vemos em Arcos, principalmente no centro, muitos lotes vagos, né? Às vezes causando sujeira, disseminação da dengue, escorpiões, né? E outras coisas mais. A prefeitura precisa ter um projeto, precisa planejar e pensar em algo, quem sabe uma parceria com os proprietários desses lotes, onde você vai utilizar aquele lote como um estacionamento rotativo, né, e faz ali realmente uma parceria com o dono do lote e vai disponibilizar, além de manter o lote da pessoa limpo, né, vai disponibilizar vagas no centro da cidade. Então nós temos também que ir pensando nessa outra frente, né, e debater realmente com pessoas qualificadas. Eu preciso desse tanto de vaga de moto? Eu preciso desse tanto de vaga de veículo? Né? Você vê a acessibilidade em Arcos é terrível. Um cadeirante hoje ele não consegue transitar pelo centro da cidade, ele não consegue andar nos passeios. Aí eu volto a uma outra questão que também precisa ser debatida, que é a questão do paisagismo. Árvores próprias para o paisagismo urbano, né? Nós vemos que ao longo do tempo, né, dos anos, foram plantadas árvores que elas destroem o passeio. E aí é o que a Irene falou.
criam-se armadilhas. Os idosos não conseguem transitar, né, no centro da cidade. Então tem que se pensar na mobilidade, mas também, juntamente, se pensar no paisagismo urbano, né, porque nós precisamos de sombra, nós precisamos de transformar Arcos numa cidade aconchegante. E eu acredito que Arcos pode mais realmente, e nós precisamos planejar com pessoas qualificadas e pensar o futuro voltado para o cidadão, voltado para as pessoas, que é o mais importante. Que inclusive é a minha próxima pergunta para a Irene. A questão, né, não vamos entrar nessa questão assim né, ambiental, mas nós temos vários espaços que podem ser muito bem aproveitados, né, em Arcos. Espaços de lazer mesmo, de parques, quer dizer, é a terra do calcário, mas tem muita natureza ainda, né, diferentes, inclusive, de outras cidades que já se urbanizaram demais e não deixaram esses cinturões verdes, né, essas áreas, assim, próprias de respiro, digamos assim, né, de árvores, de natureza, desse contato. Irene, como que você vê essa questão aqui em Arcos? O que dá para melhorar? E aproveitando o que a gente já tem de natural, de natureza. Tem áreas fantásticas aqui que poucas cidades aí ao redor têm, né? Eu vou citar aqui agora, vou ser um pouco saudosista, mas não tem como deixar de ser, né? O Poliesportivo de Arcos, né? Que foi feito pelo grande prefeito que Arcos já teve, Paulo Marques de Oliveira, né? E aquilo ali foi um legado da gestão dele, foi maravilhoso. É um oásis dentro da cidade. Para mim, eu vou muito, frequento o poliesportivo, né? E acho assim fantástico mesmo. Então, precisa de melhorias. Eu vejo que tenho até em mente, não vou citar aqui e tudo, mas senão a gente, né, levaria mais tempo. Mas tenho em mente um projeto bacana para dar mais visibilidade para o poliesportivo. E temos outras áreas também, tem o parque aquático, tem a usina velha, gente, aquele lugar é maravilhoso, né? E temos outros também lugares, e as praças também, né? Que são muito importantes, né? São espaços de lazer, de recreação, né? Nesse calor intenso. Arcos é uma cidade muito quente, né? E assim, dá para fazer muita coisa, dá para planejar áreas mais aconchegantes, mais arborizadas e mais eficientes. Eu penso também num projeto de traffic calming, que significa, né, um trânsito calmo, que voltando, tá vendo que os assuntos Relacionam, né? se misturam, né? Porque são tantas coisas. E esse traffic calm seria assim um lugar onde valorizasse o trânsito dos pedestres e um lugar para que ele trafegue, transite com calma. Vou te dar um exemplo aqui na Praça do Vivi mesmo. Eu, quando ando a pé ali, que eu deixo o carro às vezes aqui embaixo e ando, eu não sei para onde que eu vou. Tem a rotatória ali, né? Tem as faixas de pedestre, mas é um pouco confuso. Então, esse traffic calm poderia ser um espaço que é uma plataforma, onde o pedestre sabe que é ali que ele tem que atravessar e com calma. Porque idoso anda pela cidade, o cadeirante anda pela cidade, né? Ele poderia ter autonomia para andar com sua própria cadeira de roda, mas ele não tem segurança, então alguém tem que empurrar, porque ele não tem segurança, não tem rampa de acessibilidade. Eu, nos meus projetos, no nosso escritório, a gente não faz um projeto, é uma ação pequena? Mas a gente não tem um projeto que não tem uma calçada acessível. Todos os nossos projetos têm calçada acessível. Ah, Irene, mas isso não adianta nada, porque o cliente pode pensar, né, eu vou fazer isso, mas essa cidade não tem calçada? Não tem problema. A sua vai ter, a nossa vai ter. E de pequenas ações chega-se lá. Mas a nível de cidade, precisa ser pensado nessas travessias aí, que são bem importantes, num espaço bacana para as pessoas circularem com segurança
e agradáveis também, né? Sim. Né, a gente falando aqui desses espaços, e aí eu olho para a praia de Lagoa da Prata, que, né, algum tempo atrás era bem esquecida. E agora ela tá bem revitalizada, de uns anos para cá, as pessoas, na verdade, né, os moradores quiseram que ali fosse uma área realmente bacana. E aí eu vejo o parque aquático, que é muito parecido, né? É uma lagoa também e tem um espaço, tem a areia, né, que pode ser para banho, pode ser para área de lazer, e tem muitas árvores. E fico, né, com pena de Arcos não ter esse espaço assim, que poderia ter igual Lagoa da Prata, ou até melhor do que Lagoa da Prata, porque é uma questão das pessoas, né, gostarem, tomarem conta, valorizarem e correr atrás para né, para dar certo. E aí eu te pergunto, Otávio, onde você acha recurso? Como que é esse projeto? Como que vai viabilizar tudo isso para que a cidade, né, possa crescer com esse intuito também de ter lugares de lazer? Porque eu, como mãe, gostaria demais de ter um lugar onde meu filho pudesse brincar, assim, né? Com esse contato com a natureza. Claro que a gente tem alguns lugares que são privados, assim, mas um lugar público que ele pudesse ter esse contato. Por exemplo, quando eu vou lá no Poli, que eu sempre levo ele também, né? Ele fica doido com os patinhos e tal. Mas não tem, por exemplo, lugar de brincadeira, né? O parquinho ali já tá tudo muito antigo, já não, né? Já não dá para uma criança ter uma qualidade bacana ali de passeio naquele dia. Como que a gente vai viabilizar isso, Otávio? Da onde que vem dinheiro? Como que é esse projeto? O que a gente busca para que isso se torne uma ideia que vai se transformar em realidade? Primeiro a gente tem que pensar grande, né? Eu acho que o parque aquático, quando a prefeita Hilda Borges, né, idealizou ali com o Dr. Maurício aquele espaço, eu acho que eles jamais pensariam daquele lugar estar como está hoje, né? Eu acho que eles deveriam ter pensado projetos mais arrojados. Eu acredito que foi esse o intuito. E hoje, né, como o mandato é de 4 anos, às vezes você não consegue dar sequência naquele planejamento. Você inicia um projeto e automaticamente os próximos gestores eles têm a obrigação de dar continuidade, né? E no parque aquático, por exemplo, eu acredito que falta a continuidade daquele projeto. Faltam espaços que sejam disponibilizados de uma água, né, para as pessoas tomarem, um banheiro bem cuidado, né, ter quiosques, quem sabe, para que as pessoas possam ali ofertar produtos. É a parceria público-privada. Não adianta a gente imaginar que a prefeitura também vai dar conta de tudo, vai dar conta de manter tudo, vai dar conta de disponibilizar todos os serviços. Aí é que entra a iniciativa privada e nós podemos ofertar alguns espaços daquele para que sejam usados pela iniciativa privada. Não quer dizer que vai ser cobrado uma taxa para entrar, jamais. Mas eu, por exemplo, visitei São Paulo, fui lá no Parque Ibirapuera, Irene, e lá a entrada ela é totalmente franca. Mas nós temos lá bicicletas que são alugadas, né? Nós temos ali restaurantes dentro daquele espaço. O espaço é lindo, é maravilhoso, tem lagoas, tem lagos, como o parque aquático, né? Nós podemos ali disponibilizar o espaço para campeonatos privados de bike, né? Não só a prefeitura organizar, planejar e ter a despesa, mas que empresários do setor possam usar aquele espaço e pagar por isso, para que a gente, ao longo dos anos, possa manter aquele espaço aberto para a população, né? Ali nós temos, temos que pensar também, Sabrina e Irene, e vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, de ter um calendário de eventos, levar eventos para o parque aquático, para que com isso nós possamos levar as famílias para usufruir daquele lugar. E com isso a gente ter condições de ter mais segurança, de ter mais, como que chama? O que toma conta ali da água? O salva-vidas. Para que possamos ter mais salva-vidas, porque já aconteceram fatalidades ali que acredito que hoje tem-se um preconceito. As pessoas às vezes não querem ir ali no parque aquático, porque morreu uma pessoa, morreu outra. Às vezes não tem aquele zelo, aquele cuidado, né? E você vai levar o seu filho, chega lá o parquinho, talvez está com um prego para cima, está faltando uma corda, não está tendo o carinho, né? Eu acho que Arcos, falando em urbanismo, Irene,
é uma cidade que, vamos dizer, poderíamos compará-la com uma casa, muito bem projetada, muito bem traçada, mas que falta uma pintura, falta colocar um gesso, falta uma iluminação, né? E trazendo isso para a nossa cidade. A nossa cidade tem um potencial incrível, né? Uma cidade rica, uma cidade de grandes empresas, geradoras de renda, geradoras de emprego, mas que está faltando realmente esse zelo, esse carinho, principalmente com as pessoas. Eu conversando com a Irene no dia que a convidei para participar, né, desse podcast, para a gente debater realmente o futuro da nossa cidade, eu falei, o polo esportivo, um lugar maravilhoso, encantador, mas ele precisa ser aberto. A Irene, não, aberto não, Otávio, tem as portarias não, Irene, aberto visualmente, né, que a gente coloque ali aquelas telas bonitas verdes que a gente vê nas casas ali em condomínios fechados, né, mas que dê ali uma tranquilidade, quem está passando no entorno vai poder desfrutar daquela vista maravilhosa. E quem está lá dentro vai ter segurança. É melhorar a iluminação, é colocar mais vigias ali naquele lugar para que as pessoas possam ter a tranquilidade. Porque eu já ouvi relatos, Sabrina, de muitas famílias que não querem ir para ali porque tem medo de uso de drogas, às vezes pessoas ali mal intencionadas que procuram aquele lugar porque é escuro, né? Então elas vão para aqueles cantos. Então tem que melhorar a iluminação, abrir aquilo ali, tirar aqueles muros. Eu sei que ali é protegido pelo patrimônio histórico, então depende de um projeto ser aprovado no IEFA, né, que é o órgão competente, mas isso tudo consegue se fazer. E aí você imagina, a gente vindo caminhando pela Avenida Sanitária, você conseguir fazer uma travessia na pista de skate e continuar a sua caminhada pelo polo esportivo, aí você vai, faz a volta e retorna para a Avenida Sanitária, com portaria, com guarda, tudo com muita organização, mas tudo aberto, né? Que as pessoas vão ter esse prazer de levar os seus filhos, de levar a sua família para o polo e ter ali outras atrações também. Podemos levar eventos para o polo esportivo, podemos levar feiras, né, feiras gastronômicas, concurso de hambúrguer, que Arcos é uma cidade que o pessoal gosta muito, né, dos lanches, né, levar um concurso ali para ali, os food trucks, e ter eventos ali dentro daquele espaço. É aproveitar melhor o que nós já temos. Me dá licença, Otávio, essa ideia dele, quando ele me disse, eu achei fantástica. Porque, a princípio, eu falei, opa, abrir o pole? Não pode, né? Por causa da questão da segurança mesmo. Eu, como disse, eu sou frequentadora de lá. Eu, meu marido, nós temos uma cachorrinha, a gente sempre leva para lá. E assim, aí ele falou, não, Irene, abrir no sentido visual. Eu falei, nossa, ficaria fantástico mesmo, né? Eu tenho até um projeto para lá em mente, mas... não nessa questão de abrir a visibilidade. É um projeto de outro nível mesmo. Que a gente vai querer saber. Irene, pode contar para a gente numa próxima oportunidade. Sim, mas essa ideia de abrir, porque por que não ir ao polo esportivo à noite, gente? Porque as pessoas têm medo, né? Porque não se sabe, uma criança ali à noite, não dá. Então, se é um alambrado em volta no lugar das estacas, as pessoas, e bem iluminado e com um olho vivo, então por que não passear à noite, levar a criança que está fresquinho, passear à noite? Já tem quadras, né? Piscinas e quadras, quer dizer, tem toda uma estrutura, né? Que precisa ser melhor aproveitada, divulgada, usufruir mais daquele espaço bacana, né? Irene, eu queria que agora você fizesse, né, nos passasse uma ideia do que é mais importante para você, né, nessa história de Arcos, né? Qual que é o ponto mais importante? Do que a cidade precisa, né, mais de imediato nessa pauta de urbanismo? Bom, para ser bem enfática, eu acho que de tudo que nós levantamos aqui, e já foi falado, não quero ser repetitiva, mas não tem como a gente falar novamente da cidade pensada para o pedestre, para
para as pessoas mesmo. Então, eu vou voltar nesse assunto e acho que um projeto que seria bem interessante é a valorização do comércio local. A valorização do comércio local está gritante. O comércio está pedindo socorro. Você vê, uma loja abre hoje, amanhã ela está fechada. E nós precisamos fazer alguma coisa sobre isso, né? A gente tem responsabilidade sobre isso, a prefeitura tem responsabilidade sobre isso, porque não podemos dizer que só as grandes empresas geram renda para a cidade. O comércio local gera renda para a cidade e as pessoas precisam. Eu vejo pessoas se deslocando para outras cidades, né, para fazer compras para cidades vizinhas, e Arcos tem potencial. O que está faltando aqui? Né? Vamos dar uma valorizada no centro da cidade. Já foi pensado isso no passado, na gestão passada, foi feito a pedido da Associação Comercial, a Associação Comercial levantou essa questão, e eu acho fantástico mesmo que na época teve um respaldo da prefeitura de fazer um levantamento sobre esse centro e alargar as calçadas e fazer algum... Eu não vou esmiuçar o projeto aqui, porque ia demandar muito tempo, mas foi pensado em várias ações para valorizar o comércio local e priorizar o pedestre, o idoso, a criança, o cadeirante, ou seja, o centro da cidade pensado para todos. É possível, é palpável, é um investimento? Sim, é um investimento, mas com planejamento tudo é possível, porque a nossa arrecadação é alta e eu acredito que teria muitos empresários também interessados em contribuir. Por que não? Quem tem uma loja no centro da cidade não poderia investir um pouquinho para melhorar a calçada dele, desde que tivesse a contrapartida da prefeitura, obviamente, porque precisa de resolver o problema também da drenagem, dos estacionamentos, mas isso já foi tudo pensado num projeto. Existe esse projeto. E agora, só para encerrar mesmo, eu deixo aqui a minha pergunta, que talvez quem esteja aí em casa ouvindo também fique questionando isso. Por quê? Porque não estou falando dessa gestão ou da outra, é um problema cultural na nossa cidade. Um prefeito não dar continuidade nos projetos dos prefeitos anteriores. Gente, tem que parar com isso, não tem nada disso não. Se o projeto é bom, se a ideia é boa, teria que ter orgulho em executar. Eu estou executando um projeto que já estava pronto, mas eu estou executando, né? O prefeito falar, quem tirou do papel fui eu. Então, isso é bacana, isso é louvável, né? Isso merece aplausos. Então, vamos parar com essa cultura de engavetar projetos passados, porque já tiveram, não estou falando de mim, nem do meu projeto, eu sei que já foram feitos projetos bacanas aí para Arcos e que não foram executados. E, assim, na minha opinião, a máquina pública, a gestão pública, ela, para mim, é como se fosse uma engrenagem, uma peça mecânica. Ela tem que girar sozinha, sem esforço, e as peças têm que se encaixar. Então, assim, o gestor, ele não pode ficar só dando manutenção no que já existe, sabe? Porque isso, a máquina pública já tem que estar preparada para funcionar sozinha. Ela tem que estar equilibrada, ela tem que estar em harmonia com tudo que rege o bom andamento da cidade. Então, assim, importante é pensar em grandes obras e não ficar só relembrando as obras do passado, né? Ou citando obras maravilhosas que já existem, né? Então, as coisas têm que funcionar sozinha. A gente não tem que distrair a atenção do público pensando apenas em
em detalhes, em coleta de lixo. É importante? É importantíssimo a coleta do lixo bem feita, né? Mas isso tem que andar sozinho e a população tem que contribuir também, porque o gestor público não consegue fazer isso sozinho. É óbvio que a população tem que contribuir, né? Tem que haver um esforço dos dois lados ali. Mas vamos pensar em manter também o que já existe com ações, né? Tem as questões dos lotes, né? Manutenção dos lotes que estão muito sujos e abandonados. Eu sei que tem aí uma taxa de multa para quem não limpa, mas deveria haver também com relação à degradação do bem público, do patrimônio público. Por exemplo, aquelas defensas públicas, né, que foram construídas no perímetro da Avenida Sanitária. Elas estão sendo estragadas com devida ação de acidentes, né? E graças a Deus, né? Porque dessa forma os carros não vêm caindo tanto dentro da sanitária como antigamente. Foi feito para isso, né? E servir de alerta e tudo mais. Mas precisa de haver uma ação nesse sentido. Quando uma pessoa bate contra a defensa pública, ela tem que ser responsabilizada. O poder público não aguenta também dar manutenção sozinho, né? Estragou, tem que arrumar sim, mas a pessoa que estragou tem que ter responsabilidade sobre a ação dela. Se eu bato no teu carro na rua, eu tenho que arcar com as consequências, com o conserto do meu, do seu, né? Então, é a mesma coisa com o bem público. Isso é valorizar o bem público e não deixar assim no descaso, porque senão vai acabar. E porque ele é nosso, né? Ele é nosso. Otávio, como comerciante, como que você vê essa situação desse comércio realmente pedindo socorro em Arcos? A Irene falou uma questão, quem me conhece sabe, eu nasci no comércio, sou comerciante de criação, meu pai é do comércio, minha mãe, meus avós, né? E eu aqui em Arcos tenho uma agropecuária lá no bairro Olaria, Otávio Agromais, e agora estou trazendo para Arcos também, Sabrina, a Otávio Construmais, que é uma loja de material de construção que eu tinha lá em Seritinga, né? É uma loja que já veio dos meus pais e eu agora estou trazendo aqui para Arcos. Devemos inaugurar agora no próximo mês. E eu sei o quanto é difícil, Irene, né, a gente conseguir manter as portas abertas. Hoje nós temos dificuldade com mão de obra qualificada, nós temos dificuldade com a internet, né, que você entra com o seu celular na sua casa, no conforto do seu lar, você compra o que você quiser. Então, eu acredito e tenho convicção de que o poder público precisa e tem responsabilidade social com os comerciantes da nossa cidade. Nós precisamos, sim, de um projeto arrojado de valorização do comércio local. Nós temos que ter uma campanha, e aí eu falo de uma parceria de grande nível, Irene, porque aí nós vamos ter que envolver a associação comercial, os comerciantes, a população, o poder público, o legislativo, a Câmara de Vereadores e toda a cidade, né? Tanto com campanhas publicitárias, né, de valorização do comércio local, mas também com projetos arrojados, né, para poder valorizar o centro da cidade, que é onde está o nosso comércio, né, e realmente desenvolver algo que vá beneficiar e atrair pessoas, não só de Arcos, mas de toda a região. Nós sabemos que Arcos já foi palco, né, e já foi atrativo de várias questões no passado. Por que não poder voltar a esse protagonismo? As pessoas saíam de outras cidades para vir comprar em Arcos. As pessoas saíam de outra cidade para vir se divertir em Arcos. E hoje a gente tem que ficar com esse saudosismo, relembrando o passado, porque não temos nada no presente. E nós vamos aceitar permanecer assim no futuro? Ou vamos ter pessoas qualificadas, gestores comprometidos também com continuidade, Irene?
Eu sei que você fala aí, na sua fala tem um pouco também, né, de algo interno seu, que é o projeto das defensas metálicas das avenidas sanitárias. Foi um projeto que eu me recordo que você desenvolveu com muito carinho, trazendo a história de Arcos. Eu lembro você falando, Otávio, nós temos que colocar os trilhos, porque nós somos uma cidade cortada pela ferrovia. Então, quem vê aquilo ali vai trazer a história. Nós temos os arcos, porque nós estamos lembrando lá dos tropeiros, viajantes que vieram para Arcos, né? Então, quantas pessoas que vêm para Arcos e aqui ficam? Eu sou um exemplo disso, de alguém que está fechando um empreendimento na cidade sua de origem e vem para Arcos e aqui quer ficar, aqui quer fazer o local como o seu lar. Então nós temos que valorizar essa história, nós temos que valorizar as nossas raízes e nós precisamos urgentemente de valorizar o nosso comércio, tanto o comércio noturno como o comércio diurno, tanto as lojas como os nossos empreendimentos. É muito triste quando a gente vê um empreendedor abrindo um negócio e a gente escuta das pessoas falarem, não dura 3 meses. Eu fui na inauguração de um pub, Irene, que é algo que toda a população jovem deseja que Arcos tenha, né? A gente tem que ir para Lagoa da Prata, Formiga, e aí inaugurou um pub ali na Sanitária, um lugar aconchegante, bacana, a juventude toda lá. E aí eu contando, né, no outro dia numa mesa de restaurante, almoçando e contando, nossa, muito legal e tal. E as pessoas pegam, mas será que dura? Porque aqui em Arcos não tem essa valorização, né? As pessoas preferem ir para fora. Mas eu acho que nós precisamos de trazer esse debate à pauta e começar a conversar, a esclarecer e a trazer isso para a população, né? E o poder público tem a sua responsabilidade de valorizar e incentivar os empreendedores, que nós temos muitos na nossa cidade. Não vamos ser somente a cidade conhecida pelo calcário, pelo cimento, porque a brita, a pedra, ela não dá 2 safras. Então, que nós possamos ter projetos também para incentivar o turismo, para incentivar o comércio da nossa cidade e para trazer pessoas para investir na nossa terra. Isso mesmo, Exatamente. Gostei das palavras. Muito bom. Gente, muito obrigado, o papo foi muito agradável, né? Espero que a gente possa ter outros encontros para continuar essa conversa, que foi muito legal. E, Irene, queria deixar com você as suas considerações finais e te perguntar se você gostou do nosso podcast, gostou da nossa ideia, gostou, né, do nosso formato. Gostei muito, quero parabenizá-los, né, Otávio, pela iniciativa, vocês também por receber a gente tão bem aqui, né, me senti muito à vontade, nem me lembrei que estava sendo gravada, mas olha, o caminho é esse. Se você me permite te dar um conselho, Claro. o caminho é esse, você está no caminho certo, sentar com os grupos, sentar com médicos, com advogados, com arquitetos, com engenheiros, com pessoas da nossa cidade que têm muito a contribuir com a nossa cidade, porque nós somos daqui, nós amamos a nossa cidade e é dali que você vai colher os frutos do planejamento que você tanto almeja e da cidade que você tanto sonha. É por aí, sentar com as associações de bairros, porque a sociedade civil organizada, ela tem muito a contribuir, né? As associações de bairro, é dali que saem as melhores ideias, os melhores projetos, porque eles vivem, eles têm a vivência do bairro deles. Eles sabem das necessidades, né, dos bairros deles e, assim, traz, assim, de bandeja para a gente, né? Num debate desse, põe as cartas na mesa e aí a pessoa, no caso, o Otávio, vai ter todo ali um direcionamento da campanha dele e vai ser muito assertiva, né? Porque está trabalhando com pessoas e pensando nelas. Certo, muito obrigada, Irene. Otávio? Eu quero agradecer, né, Irene, nossa primeira participante desse podcast, né? Arcos pode mais, é o que eu acredito, é o que eu tenho convicção no meu coração, né? E Irene foi assim de uma colaboração enorme a sua participação, a sua fala, os seus projetos,
e eu quero te agradecer por ter participado dessa estreia do nosso podcast. Agradecer a Sabrina, essa jornalista brilhante, né, que está colaborando conosco aqui para que esse sonho, né, possa se tornar uma realidade. O sonho de ter uma cidade melhor. Agradecer aqui ao Renato, ao Portal Arcos, por abrir esse espaço para que a gente possa debater o futuro de nossa cidade. Eu acho que é muito importante. É preciso conversar, é preciso ouvir, e eu sempre aprendi que através do diálogo, através da escutatória, né? As pessoas gostam muito da oratória, mas é através da escutatória que nós vamos conseguir implementar aqueles projetos que Arcos tanto precisa e sempre voltado para as pessoas, voltado para o cidadão, aí nas diferentes faixas etárias, né? Tanto o jovem, ele precisa ser acolhido nesse projeto, as crianças, os idosos, né? Nós vamos nos tornar uma geração de idosos, né? Que cerca de, né? Os nossos anos de vida estão aumentando com a tecnologia, a medicina avançada, então nós temos que pensar com muito carinho também naqueles que tanto contribuíram para que Arcos estivesse e fosse a cidade que é hoje. E pensar também, né, Irene, nos nossos animais. Você falou que gosta, né, de passear no polo com a sua cachorrinha, né? E a gente tem que pensar numa cidade também planejada para os nossos animais, né? E eu agradeço muito, agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui hoje, né, nesse podcast, discutindo e pensando Arcos para o futuro. Muito obrigada, gente. Valeu.